peguei um instrutor russo, ele levou a gente para um pico bem alto e, para nossa surpresa, ele tira umas faixas e ele venda todo mundo nos olhos. E ele fez o que ele chamou de blind ski. A gente esquiou vendado, descendo uma montanha difícil. E como fazer isso? Ele falou, vocês têm que aprender a confiar no seu próprio pé, porque muitas vezes vocês não vão enxergar o que está acontecendo na frente. Oi, gente, a gente está aqui mais uma vez com um podcast com um convidado super especial, que é o Bruninho Korn. Eu chamo de Bruninho porque a gente se conhece há muito tempo, então o Bruno Korn, ele vai se apresentar, E a gente falou e fala sempre quando a gente se encontra sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente quer fazer. E trazer o Bruno aqui, eu acho que... Acabei de falar com ele, muita gente quer ouvir o Bruno, muita gente precisa ouvir o Bruno. O Bruno tem muito para falar, então o Silvio vai ficar quietinho dessa vez, vou fazer algumas perguntas e o Bruno responde para vocês. Eu acho que vai ser um sucesso. Acho não, tenho certeza que vai ser um sucesso. E divirtam-se, né? Então, se quiser se apresentar, fica à vontade. Que desafio. Eu me apresentar? Puxa vida. Acho que é mais fácil você me perguntar do que eu... Bom, meu nome é Bruno Korn, como você sabe. E eu sou uma pessoa comum. Não sou diferente de ninguém. Assim, não tenho nada diferente de característica de ninguém que a gente possa cruzar. Acho que eu tenho os mesmos anseios, os mesmos medos, as mesmas vontades, os mesmos sonhos, as mesmas dúvidas, e eu tento levar a vida da forma mais divertida possível, mas não por diversão, mas assim porque a gente tem que viver, independente do que a gente vai fazer, a gente tem que curtir cada momento, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer coisa que você vai fazer. Muito bom. Ele tem muito mais que isso, ele vai falando. Calma que a gente só começou. E aí você falou de diversão, né? E você é um Disney maníaco, não sei se pode falar, você é um Disney, você curte muito a Disney. Eu tive lá, inclusive, você me deu uma dica, o cara é muito legal lá. Falei com ele, mas ele estava, enfim... eu tive, você sabe que você me ajudou muito a realizar o sonho de ir com a Andressa para Disney, com a minha filha para Disney. E isso é um sonho. Então, vou começar com uma pergunta fácil para você, só para a gente brincar um pouco. Tá bom. Pode ser? Pode. Pato Donald, Mickey ou Pateta? Qual dos três você prefere? Puxa vida. Só pergunta fácil. Eu falei pra você que a gente ia brincar um pouco. Eu falei, pô. Tá bom. Eu acho que o Pateta. Acho que eu sou o Goofy. Eu sou totalmente o Goofy. Não porque eu sou desajeitado do jeito que ele é, mas sim porque eu acho que ele tem umas características interessantes, assim. Acho o Goofy. Por exemplo? Fica com o Goofy. Não, o jeito de se expressar, assim, de se fazer entender. Assim, bom, quase todos. O Pato Donald também tem isso. Mas o Pateta tem muito a ver mesmo. Tem muito a ver. O Pateta é um fazedor. Eu acho que você é um fazedor. Eu sou um fazedor. Você falou que eu sou um Disney maníaco. Na verdade, tem um termo que a própria Disney usa, fazendo propaganda aqui para a Disney, mas são os Imagineering, né? São os engenheiros da imaginação, são aqueles que fazem acontecer mesmo. Então, transformam um sonho em realidade. E assim, usando palavras do próprio Disney, ele falava que se você pode sonhar, você pode executar. Exato. Você consegue fazer esse sonho virar realidade. Então, eu acho que esse que é o grande barato, assim, pegar uma ideia e ir até o fim para fazer ela acontecer. Só dando uma dica para vocês, quando eu fui encontrar com a Andressa lá nos Estados Unidos, minha filha mora em Denver e agora mora um tempo no Brasil, tal, eu liguei para o Bruninho antes de viajar, ele falou, cara, você tem que fazer um projeto na Disney que chama Kiss of the Kingdom. Kiss for the Kingdom. Kiss for the Kingdom. É isso. E é conhecer exatamente a magia do bastidor da Disney. E eu tenho a chavinha, eu vou mostrar para você, eu ganhei a chavinha do Kiss of the Kingdom e é muito louco, é realmente muito louco. Você vê toda a magia acontecendo. O encantamento, né? Eu acho que no nosso mundo, independente do que você vai fazer também, o encantamento é a base de tudo. Seja num hotel, que é o meu caso, seja numa construção, que já foi o meu caso, você conseguir superar expectativas, ou seja numa loja ou qualquer coisa, até José Galó também tem um livro que chama O Poder do Encantamento, então, que é super legal também, e fala isso de surpreender o cliente, de repente você vai conseguir chegar mais longe.
E você sabe que o podcast chama Virar o Jogo, né? Sim. Eu acho que virar o jogo é encantar. É encantar, é levar as pessoas para esse encantamento. E a gente já fez muita loucura no Atibainha, lembra? Sim, muito. Já fizemos barco de papel Sim. na piscina do Atibainha, já fizemos muita coisa legal. E qual que é a história mais legal que você tem? Que você pode contar pra gente que Nossa. foi essa super virada de jogo e depois a gente vai entrar em outros detalhes, mas acho que tem muita história. Eu se for contar um monte de história da Atibainha, vou contar um monte, entendeu? Não, Um monte. tem várias. Não tem só da Atibainha, né? Não. Eu acho que a gente já virou... Eu já virei o jogo várias vezes, né? Assim, eu virei o jogo... Quando eu estagiava na empresa do meu pai e resolvi, de repente, virar o jogo e montar a minha própria empresa Eu lembro. e não seguir o que ele estava fazendo, o que, de repente, era uma expectativa dele, assim, não, meu filho vai me seguir. Depois, quando eu mudei da minha construtora para assumir um outro negócio da família da minha esposa, que é uma outra virada de jogo grande, e depois, internamente, várias viradas de jogo, entre elas a criação de mais um hotel. E espero virar o jogo muitas outras vezes ainda, assim. Mas tiveram várias, assim, historinhas, assim, que a gente correu atrás para poder fazer acontecer as coisas. Assim, de novo. Qual que é a mais louca que você quer contar pra gente? Não acho que é mais louca, não é nem questão... A que mais emocionou, a que mais... Fora que você é um paizão, né? Tirando aqui entre nós. Obrigado. Você é um paizão. De todos, né? De todos. Não, na realidade, putz, acho que teve uma história que assim me marca muito do Atibainha uma vez, assim, não sei se enquadra exatamente na virada do jogo, mas assim uma história que me arrepia, que Natal, Réveillon são duas datas muito procuradas e que eu me empenho bastante, não que eu não me empenhe nas outras, mas assim a gente se empenha bastante para fazer acontecer, que é uma festa, são duas festas muito importantes do ano, onde que está toda a família junta, de repente são os únicos 2 momentos do ano onde que todo mundo dentro do hotel vai jantar junto, vai para ceia, vai para tudo isso. E a gente prepara uma festa bem legal, assim, que vai desde ceia, chegada de Papai Noel, no caso do Natal, no caso do Réveillon não tem Papai Noel, mas são parecidas, e depois uma baita de uma ceia, com festa, com banda, com show de fogos, e o show de fogos está, assim, há muito tempo atrás, logo quando entrei no hotel, eu trouxe o show de fogos musical, mas assim, com acompanhamento, tal, um negócio que não tinha, não era simplesmente fogos, é quase fazendo a leitura do que acontece na Disney também. Então, um certo Réveillon, a gente estava lá e era umas 9h30 da noite, mais ou menos, a festa já começando a rolar, o coquetel, e de repente, do nada, apagam as luzes. Todas as luzes. A gente tem gerador, obviamente, e de repente... O que acontece? Eu olho para a cidade, que fica bem na frente, atrás de um morro, assim, e eu vejo que lá está com luz. Eu falei, putz, então é alguma coisa interna. É alguma coisa aqui. Daí a gente conta aqueles famosos 27 segundos para entrar o gerador, e que parece uma eternidade. E o gerador não entra. Eu já peguei, e o hotel lotado, todo mundo, fica aquele burburinho, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, não entra nada. Peguei um rádio amador e desci correndo para a central, onde ficam os geradores. Chego lá junto com o meu técnico de manutenção e a gente entra no espaço onde que tem o gerador e simplesmente ele olha e ele fala... Não vai ligar. Não vai ligar. Ele falou uma outra palavra que eu não posso falar. E daí... Falou, mas o que aconteceu? Assim, não sei. Queimou o nosso painel central. Nossa. Queimou total, não tem como ligar. Eu falei, e agora? Ele falou assim, agora eu vou ter que fazer um jampeamento para ver se a gente consegue fazer de algum jeito e a gente vê se liga. Eu falei, então faz o jampeamento. Então daí eu lá com ele, lanterna, e daí ele faz o jampeamento e não liga. Falou, e agora? Ele falou assim, agora eu vou ver se caiu algum poste para ver se a gente consegue. E a propriedade é muito grande, são vários postes e várias chaves. Daí a gente saiu andando, eu com ele, no escuro, breu.
A gente começa a olhar nos postes, assim, daí ele falou, caiu essa chave, caiu essa. Ele entra no estoque dele, tudo isso muito rápido, a gente suando, correndo. E ele entra muito rápido, daí ele encontra as chaves. Ele fala assim, eu tenho exatamente o número de chaves que a gente precisa, mas eu preciso ligar e ver se elas funcionam, porque eu não sei se dá certo. Então, só que eu preciso de alguém para segurar uma escada, que eu preciso subir nos postes para trocar. Eu falei, tá aqui quem segura a escada. Sobe a escada, daí fomos de poste em poste, ele foi trocando, colocou aquela roupa toda de alta tensão, tal, e vai lá, daí ele começa a trocar tudo. Quando eu chego na última, ele falou, é agora ou nunca. Se essa não ligar, não liga mais nada. Daí a gente ligou, daí ele ligou, funcionou. Ótimo. Até aí foi fantástico. Quando eu volto para o local da festa, nervoso, eu chego lá, daí a minha esposa me encontra assim e fala, o que aconteceu? Daí eu falei, não sei, preciso tomar uma água aqui, preciso fazer alguma coisa. Daí ela falou assim, Bruno, aconteceu a coisa mais interessante do mundo. Apagou a luz, você saiu correndo. Logo que aconteceu isso, o DJ que estava aqui, que estava tocando, ele lembrou que ele tinha no carro dele uma daquelas caixinhas Bluetooth. E ele pegou a caixinha e ele ligou música. E os funcionários todos viram que a gente tinha num outro salão várias velas, começaram a ligar velas. O que aconteceu? Tinha música e a festa continuou. Não como se nada tivesse acontecido, mas deu uma apaziguada, assim, Então, isso para mim foi uma emoção que eu falei assim, puxa vida, eu consegui criar realmente uma equipe que deu a volta por cima. No momento, toda essa história que eu estou te falando levaram 17 minutos. Nossa. Foram 17 quem minutos. Conhece a Atibainha, é muito grande. É muito grande. A gente fez grande. Tudo isso que eu contei agora, a gente fez em 17 minutos, uma correria, mas foram 17 minutos que dá vontade de escrever um livro de 17 minutos de pânico. Aliás, para escrever livro, você tinha que escrever um monte de livro. Não só esse, mas acho que você tem que escrever um monte de livro. Eu tenho alguns que eu já comecei. Não, mas tem que editar. Não comecei a acabar eles. Não, mas é muito legal, é muito legal. Então, até essa coisa. E aí eu queria, na verdade, lembrar uma coisa que a gente fez junto. Um dos projetos que a gente fez junto, foi um dos projetos que eu acho que mais me emocionou na Atibainha, que foi aquele projeto de pais e filhos construindo aviãozinho. Muito legal. A gente fazia oficina de planadores, lembra? Muito legal. E aí teve um casal assim que chegou e falou, cara, eu nunca pensei em fazer avião com a minha filha. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu sou piloto da TAM, você lembra? Lembro. E ele ficou lançando avião com a filha, foi um negócio... A gente foi pro campo, foi um negócio... Esse foi um dos projetos. Eu não sei se você lembra um pouco antes disso, quando você veio me apresentar o projeto, o que eu vou fazer, você me deu um aviãozinho. Foi. E eu sentei em casa, você falou, faz em casa com o teu filho. E eu sentei com o meu filho, e a gente estava fazendo, e daí... Quebrou. Então daí tinha lá as instruções para fazer o chanfrado da asa, ou você lixa ou você usa um estilete. Isso. E eu usei o estilete. E quando eu fui lixar com o estilete, de repente eu fui lá e eu fatiei a asa. Eu não lixei. E fatiei a asa. E o meu filho olhou com aquela cara de choro assim para mim. E agora? Falei, agora a gente cola. Então, e foi uma super lição para ele, que assim, para ele perceber que assim, as coisas, por mais planejado que a gente seja, nem tudo dá certo. E como um bom músico, a gente às vezes tem que improvisar. Eu vou chegar nessa pergunta do piano. Calma que vai chegar, até tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas tem uma outra coisa que eu acho que eu gostaria de comentar com quem está ouvindo a gente. O Bruno também tem o canto do Irerê. Sim. Né? E para mim foi uma experiência única. Não sei se a gente pode chamar de experiência única, porque você falou de arquiteto, né? Sim. E o Bruno é casado com uma arquiteta, tem uma filha estudando arquitetura e eu tenho uma filha arquiteta. Sua mãe também, você comentou, que fez Escola Pan-Americana de Artes, né? Então, sempre essa coisa. E o Canto do Irerê, eu faço questão de fazer propaganda, é um lugar onde a gente tem que passar um pouquinho da vida da gente, que é um negócio entre pau-brasil e um monte de construção e uma ponte desmontada e montada, enfim, você vai contar um pouquinho, mas eu queria contar que minha filha veio para cá numa situação, enfim, que ela ficou um pouco com a gente e era aniversário dela. E aí, um pouquinho antes do aniversário, eu levei aí para almoçar, eu e ela só. Foi um spa, né? Father Spa Day. Então, um negócio assim, uma coisa louca. E aí ela virou e falou, pai, isso aqui não existe, eu quero trazer o Steven.
E aí o Steven é um apaixonado também, mas conta um pouco toda essa emoção, que para mim foi uma coisa emocionante, porque a gente almoçou e a gente teve um dia incrível entre pai e filha. O Canto do Hererê é um sonho que está se realizando e é um espaço gostoso, assim, para que cada um vá lá e tenha realmente uma experiência. E cada um vai buscar a sua própria experiência. Seja descansar, seja meditar, seja curtir o seu cônjuge, seja fazer uma trilha, porque lá é uma região de muitas trilhas, ou seja, não fazer absolutamente nada. Tá? Eu acho que tudo isso, e eu acho que assim, essas experiências, cada um sempre busca a sua própria. E fico super feliz assim de você ter esse momento no coração também. E assim, é uma coisa interessante, porque o Bruno não ia aparecer. Ele não ia passar lá e de repente você apareceu do nada. E aí a Andressa falou, não, agora eu quero que você fique com a gente, porque você é família, eu quero você com a gente na mesa. É verdade. Lembra? Lembro, super. E aí... Eu costumo fazer isso, assim. Eu falo que eu não vou, mas eu vou. E aí juntou ele e o Steven, que são dois esqui maníacos, né? Sim. Não sei se pode ser isso. E aí eu tô desde que eu voltei de Denver para te trazer um presente, está aqui o seu presente. Puxa vida. Olha só, direto de Denver. Olha só. Tá certo? Um óculos de esqui para você. Posso usar? Pode usar, fica à vontade. Porque os dois se juntaram, gente. Não sei se vocês sabem, pista de esqui tem nível, né? Sim. E aí o papo começou a rolar e aí eu queria entrar nesse assunto. Porque fora você querer montar um hotel de esqui com o Steven, que ele não esqueceu, e é um sonho que, olha... Tá lá, tá lá. E ele tá me cobrando essas coisas. Ele tá no Brasil, inclusive, tá no mapa, tá no radar. O que o esqui tem a ver com a tua vida? Que eu sei que você é um apaixonado por isso. E qual o paralelo que você pode fazer da tua vida com o esqui? Eu digo o seguinte. O esqui, para mim, é a única coisa que consegue me fazer relaxar. A única coisa. Assim, você falou sobre experiência. É a única coisa que eu consigo desligar do mundo. Não sei se é a questão do landscape, assim, das imagens, do frio, do desafio, do movimento, da força e do desafio de fazer cada vez melhor, porque realmente é o esporte que, assim, modestamente eu faço muito bem. Eu comecei logo cedo. Gente, ele faz tudo muito bem. Ele só fala isso, mas ele faz... Não, o esqui é uma paixão. É uma paixão que, graças a Deus, eu consegui também colocar nos meus filhos e na minha mulher, que me acompanham super bem, bonitinhos também. E, assim, realmente, eu preciso tirar uma semana por ano para esquiar, assim, que realmente é o que eu gosto de fazer. Não, e aí rolou o papo seu com o Steven, de pistas que vocês conhecem, e não sei onde na Europa, e não sei onde na Suíça, e não sei onde em Aspen, porque o Steven também tem uma casa. O Steven ele vai vir, gente, ele vai... É outro que a gente vai convidar aqui. Então, assim, mas... E o que isso a gente consegue fazer um paralelo com a vida da gente? Com a vida profissional, com essa paixão que você tem, o desligar que você falou é importante. Sim. Porque ontem a gente estava falando que as pessoas... Eu não vou falar. As pessoas estão meio malucas, gente. A verdade é que está todo mundo meio maluco, né? Como é que a gente faz para meio desligar? Tem um hobby importante, seja lá qual for. Tem um hobby, alguma coisa que você curta. Assim, não é meu único hobby também. Assim, eu tenho outros também, até porque, infelizmente, esqui, eu nasci no país errado. Aqui não tem neve, então a gente tem que sempre se empenhar bastante para ir. Mas tem outros hobbies que também me desligam, mas não no nível do esqui. Acho que são níveis. Mas, assim, a questão do esqui em si é essa questão de que superar desafios. Assim, você tem os níveis de pista, o nível mais baixo, que seria o que o pessoal chama da cor verde, daí depois você vai para o azul, na Europa daí já vai para o vermelho, daí depois você vai para o preto, depois você vai para ou preto pontilhado, ou double diamond, que o pessoal chama. São os níveis de esqui e são níveis de expertise, experiência, e você tem que passar. E além disso, não é só a questão de inclinação ou questão de tipo de pista, tem o tipo de neve, você tem a condição climática. Muitas vezes você tem, assim, eu posso fazer vários paralelos de vivências minhas do esqui com a nossa vida. Assim, por exemplo, eu tive uma vez nos Estados Unidos e eu me inscrevi num grupo com nível alto. Tinha eu, brasileiro, e o resto só americanos que nasceram com esqui no pé.
e eles não entendiam como que eu estava lá fazendo parte daquilo. No final eles entenderam que assim, que era uma coisa que eu até estava à altura também. Mas eu peguei um instrutor que eu sempre pego aula, essa é outra coisa. Acho que a gente tem que estar sempre instruído, seja lá no que for, tá? Estou falando do esqui, mas você pode falar em qualquer coisa, tem que estar sempre se instruindo. E peguei um instrutor russo, que ele, segundo ele, assim, não fui checar fontes, mas segundo ele tinha sido coach também de uma das seleções russas de esqui. E ele levou a gente para um pico bem alto. E, para nossa surpresa, ele tira umas faixas e ele venda todo mundo nos olhos. E ele fez o que ele chamou de blind ski. A gente esquiou vendado, descendo uma montanha difícil. E como fazer isso? Ele falou, vocês têm que aprender a confiar no seu próprio pé. Uau. Porque muitas vezes vocês não vão enxergar o que está acontecendo na frente. E a gente falou, mas como que a gente vai virar? Ele falou assim, eu vou ficar gritando para vocês, vocês vão seguir a minha voz, e se eu falar up, vocês viram para a esquerda, falar up, vocês viram para a direita, e vocês vão seguindo. E legal, a gente foi descendo, e a gente realmente desceu uma montanha difícil, que assim, sem o olho vendado já seria difícil, o vendado foi mais difícil ainda, mas todo mundo passou nisso. E daí, passado alguns anos, eu fui esquiar na Europa e eu peguei um dia de fog, aquele fog que você não enxergava nada na frente. E daí eu lembrei, eu estou instruído, vou confiar no meu pé. Uau. E consegui chegar embaixo, assim, um pouco nessa confiança que eu ganhei dentro da instrução. Mas isso é uma coisa importantíssima que você falou. A gente tem que estudar o tempo todo. O tempo todo. A gente tem que ter essa humildade de saber que a gente muito não sabe da vida. Né? Muito não sabe. Aliás, várias vezes que a gente foi no Atibainha foi exatamente para isso, né, Bruno? A gente foi levar as empresas lá para... Primeiro curtir o hotel, depois curtir o que a gente estava fazendo. Mas mais importante assim, do que curtir o hotel acaba sendo um papel de parede, né? Um pano de fundo. E é interessante, é importante que as pessoas que estejam lá aprendendo com você, os outros treinadores, coaches ou qualquer outro nome que se dê, eles têm que estar à vontade no hotel. E o treinamento tem que fazer sentido para todo mundo. Então Sim. Você tem que, de alguma forma, entrar e fazer um link com a vida real, com tudo aquilo que está acontecendo. É muito bacana. Mas isso que você falou agora é importantíssimo. Porque quantas vezes a gente sentou para tomar café e eu estava com os olhos vendados. Sim. Você falava, confia, acelera. Vai. Vamos. Vai. Não tem jeito, não dá para voltar. Não tem como. A gente tá... Agora, com tudo isso que eu estou falando, assim, eu não sou de ferro também. Eu também já tive os meus momentos que eu também precisei dos conselhos. Não só teus, como de outros também. E por falar em conselho, de tudo que você já ouviu na vida, qual foi o conselho que mais mexeu com você? Quem foi um cara assim que... Puxa vida. Assim, eu sei que seu pai é um super conselheiro. Chute no estômago, assim. É pra mexer com você, eu falei, né? Então, eu tenho muitas referências. Assim. Meu pai é uma super referência, minha mãe é uma super batalhadora, referência também. Mas meu sogro também, não preciso nem falar, trabalho com ele, o hotel, na realidade, é dele. Tá? E aprendi tudo com todos. Mas tiveram algumas pessoas que foram, assim, vou sair para fora, algumas pessoas que foram importantes para mim em momentos de dúvida. Bom, estamos aqui fazendo um podcast, eu vou contar um pouquinho assim. Eu devo ter começado a ouvir podcast antes dele chamar podcast. Você falou. Eu, por ter essa vida de carro, assim, ela acaba sendo um pouco solitária. Então, toda hora eu estava no carro, indo para cá, indo para lá, e apesar de eu gostar bastante de música, eu comecei a baixar, ainda no YouTube, os TED Talkers, né? TED Talks. E daí comecei a baixar, depois eu baixei uma plataforma que chamava YouTunes, que era University Tunes, tal. Então você tinha aulas de gente de Stanford, de não sei o quê, daqui, dali e tal. E eu ouvia aulas, então eu ficava nas minhas estradas ouvindo um pouco disso, até o dia que isso ganhou o nome de podcast, né? E comecei a ouvir vários podcasts. E não só de fora, como daqui também. E ouvindo um podcast uma vez, que chama Do Zero ao Topo, que é muito legal, que é do Infomoney, eu estava ouvindo uma pessoa, que eu vou chamar de mais uma pessoa iluminada, como você, que cruzou o meu caminho, e ele começou a falar, e aquela voz dele começou a entrar no meu ouvido de uma forma diferente, assim. Primeiro porque ele falou uma coisa que eu sempre falei, o não a gente já tem,
Então, Vamos por que buscar não o ir para sim. frente? Quer dizer, então, assim, e ele escreveu um livro sobre isso. E eu fiquei com o nome dele, eu vou falar o nome dele, Pode falar. chama Wilson Poit, tá? E eu saí de lá, daí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, comprei o livro dele, li o livro dele. Passado alguns meses, um dia, falei, quer saber? Vou ligar pra ele. LinkedIn. Entra no LinkedIn, mandei mensagem para o Wilson Poit. Wilson, ouvi teu podcast, li teu livro, gostaria muito de falar com você. Claro que quando a gente faz uma coisa dessa, a gente tem a pretensão de ser respondido, mas eu não tinha a mínima assim, ambição de que ele me respondesse. Eu mandei, para minha surpresa, não passaram 2 dias, ele me respondeu. Liga para minha secretária e marque um papo. E eu bati um papo com ele. E ele virou um amigo. Assim, um amigo. Assim, eu comecei a falar com ele mensalmente, contei um pouco da minha história, falei um pouco das minhas ansiedades, falei um pouco das minhas ambições, falei dos meus medos. E um certo dia, ele até me comentou, falou assim, por que você não faz um teste? Porque, assim, falando assim, eu estava pensando em abandonar tudo e entrar no mercado. Ansiedades da vida. E daí ele falou, faz um teste. Falou assim, tenta se colocar no mercado, vê o que te falam. E eu marquei uma entrevista com o CEO de uma empresa de headhunter. E eu fui lá, achando que eu era o A última bolachinha do pacote. E ele olha para mim, primeiro que eu cheguei lá, ele me conhecia melhor do que eu. Ele já tinha me estudado de cabo a rabo. E ele falou, para mim você é acomodado. Ixi, esse é um soco no estômago. Esse foi. Então, esse foi o cara que mexeu comigo. Eu falei, não, eu não sou acomodado, eu fiz isso. Sim, mas você chegou numa hora que parece que você está numa zona de conforto e que você, ao invés de você estar querendo enfrentar o dragão, você quer fugir dele. Então, para mim, você é um acomodado. E daí, a partir desse dia, foi mais um dia que eu não dormi. E eu falei, vou enfrentar o dragão. E desse dragão nasceu o Canto do Irerê. Olha que loucura. Isso é importante, gente. O podcast, o Virar o Jogo, é exatamente esse tipo de aula que trazer o Bruno aqui e falar, gente, a gente é humano, a gente chora, a gente quer chutar o balde, a gente quer toda segunda-feira falar, vou voltar pro mercado. Dar com a cabeça na parede. E chorar, e se o travesseiro contar, ou de repente eu ando de moto, capacete contar. Então, escutem o que o Bruno está falando, escutem, para um pouco e fala assim, será que eu não estou acomodado? Será que realmente não tem um dragão aí que vou encarar e vou dar uma de Shrek, e vamos embora, e vamos encarar a Fiona, né, e vamos junto. Acho que é importante. Tá vendo por que tanta gente precisa de escutar? É por causa disso. São essas histórias que mexem com a gente. Sim. Né? Porque a pessoa fala, nasceu do nada, nasceu não sei o quê. Não, nasceu de muita dor. Tem muitos desafios. Cada dia tem alguns. Bom, aí chegamos no piano, né? E essa paixão pelo piano? Você postou ontem, você e o Mauri tocando. Cada post desse é uma caixa de lenço, meu. Ele toca muito, e vocês estavam lá, sei lá, dedilhando as notas e... A gente faz os filhos para eles serem melhores que a gente, né? Não, e a gente que tá conseguindo. Ele manda muito. Eu te mandei as fotos, né, do Dia dos Pais. Não? Muito mesmo. Não, piano é o outro hobby que me acalma também. Na realidade, a minha vida é bastante corrida, eu durmo pouco. Não tenho orgulho disso, pelo contrário. Adoraria poder dormir mais, conseguir. Assim, não é poder eu posso. Mas, para mim, faz parte a minha psicologia. Assim, como eu não tenho esqui todo dia, então, assim, normalmente quando vai todo mundo dormir em casa, daí eu sento na minha estaçãozinha de piano, teclado, computador, tudo, ponho o fone, às vezes eu fico tocando por 3, 4 horas. Aquele piano na sua casa? Tenho piano na minha casa. Em todos os pontos que eu tenho algum lugar, eu tenho um piano. Tem um piano. No Candireiro tem um piano, mas aquele que você postou, onde era? Putz, eu já não sei qual foi que eu postei. Estava você e o Mauri na guitarra? Em casa. Na tua casa? Isso em casa. Na tua casa. Então, daí eu tenho lá. E eu toco, eu componho, eu brinco, eu tenho uma banda. E são os nossos hobbies, assim, para poder
ajudar a enfrentar os dragões do dia seguinte. E também tem um dom que você tem, que é cozinhar, né? Você curte cozinhar, né? Pelo menos curto, hambúrguer... se eu tenho dom, é quem provou que vai dizer. Não, aí fica o convite que eu quero me convidar, porque esse hambúrguer é famoso. Você está convidado. Aliás, todo mundo está. Esse hambúrguer depois a gente disponibiliza para o pessoal a receita, que todo mundo fala do hambúrguer do Bruno e eu não... Não, eu faço uns... Não posso dizer que eu sou um chefe de cozinha, longe disso, mas eu faço acho que uns 15 pratos assim, que dão para... A gente se vira um pouquinho. Fora piano, fora esqui, qual que é um hobby que pouca gente sabe que você tem? Bicicleta. Bike, é verdade. Faço, você posta umas coisas assim que... Eu faço você anda muito de bike. Um pouquinho. Não, um pouquinho muito. Um pouquinho bastante. Um pouquinho bastante, gente. Assim, grandes percursos, não é pouquinho. Não, eu faço muitas grandes inclinações. Assim, a gente busca assim, mountain bike, só que a turma que a gente anda é de uphill. A gente gosta de subidas. A gente não gosta de descida, a gente gosta de subida. Faz parte dos desafios. De repente, seja o inverso do esqui. O esqui, você tem que sempre estar descendo. A bike, para descer, você tem que subir. Mas que loucura. E é uma coisa agora que me chamou a atenção, porque eu comecei a treinar agora, né? E a gente põe inclinação mesmo. Sim. Que é sempre o mais desafiador. É o que usa um pouquinho mais de força na perna também. E você vê que loucura, Bruno. A gente tá falando, olha lá. Já estamos no tempo, já estamos na loucura. Vida. É muito rápido, por isso que eu falei, gente, vai ter mais capítulos com o Bruno. Não pensa que você vai escapar da gente tão fácil. E aí eu sempre termino fazendo aquela pergunta tradicional. Uma frase, uma música para parar a gente, uma frase que mexeu com você, que possa mexer com quem está ouvindo a gente, uma música, de repente uma trilha, um caminho. Pode pensar? Pode pensar, lógico. Nossa. Pode ser tudo junto e misturado. Que agora, se eu fechar os olhos, eu estou me vendo com a Andressa no canto do Irerê. Com o Steven, com a So, com você. Olha, eu vou te falar. Acho que o jazz, assim, e não vou falar nem esse ou aquele jazz. Na verdade, eu posso citar um monte de compositores e tal, mas você pode ir desde o tradicional. O jazz tem uma coisa que, de repente, é o que faz parte da nossa vida. A gente tem que saber improvisar. No papel aceita tudo, planilha aceita tudo, mas na hora do vamos ver, a gente tem que ser cabeça aberta, mente aberta e, assim, vou usar a palavra com permissão da palavra do Guilherme Benchimol, tem que ser obstinado e cabeça aberta e tem que ter sempre uma mente empreendedora. Acho que quem lê o livro dele sabe do que eu estou falando. Realmente são coisas que a gente tem que estar sempre olhando para os lados para ver como que a gente vai se virar no próximo desafio. Muito bom. Gente, Bruno Korn, meu amigo de Você coração. Que é meu amigo. Se Deus quiser, num próximo podcast, convidado, né? A gente vai fazer uma série com você, se Deus quiser. Vamos filmar no Canto de Irerê, se deixar. Claro, tá deixando. Vamos filmar lá, se Deus quiser. E é isso. Um pouquinho da vida do Bruninho, um pouquinho da experiência de subir com a bike, descer com o esqui, emocionar a gente e improvisar. Porque a vida, no fundo, é um grande improviso, não é isso, Bruninho? Total. Um grande então, improviso. Muita gratidão, um beijo em casa. Obrigado a você, obrigado. Espero te ver sempre com obrigado alegria. Por me receber. Imagina. Espero ter conseguido. Você sempre vai ser meu chefe do coração. Imagina. Você sabe disso. Quem conhece, né? Então, é um chefe com muito carinho. Um beijo enorme no teu coração. Você também. Um beijo pra família. Gente, depois a gente continua mais. Vamos virar o jogo. Até a próxima.